Olá, começando mais um Diálogos do Rangedor. Hoje a gente recebe aqui o nosso vereador Ivaldo Rodrigues, secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, o responsável por um dos grandes sucessos que a gente tem aqui na cidade, a Feirinha de São Luís. Ivaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, satisfação de receber. A satisfação é toda minha, muito obrigado pelo convite, principalmente porque você sabe do carinho, da amizade que temos e principalmente porque somos correligionários do partido do PDT e você é um deputado de bastante destaque. Parabéns pela sua atuação, em nome do partido, em meu nome pessoal, as nossas congratulações ao seu mandato brilhante. Obrigado. E que Deus lhe abençoe sempre. Obrigado, você é um querido, o partido do PDT é o melhor ambiente possível para a gente estar e eu te agradeço também por tudo que tu falaste aí. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória política, desde o começo, PDT, vereador, toda essa trajetória, que tu fizesse um resumo para nós, assim, para as pessoas. Então, Iglesias, eu tenho a alegria grande de poder sempre ter sido do PDT. Eu tenho dito que foi uma honra poder estar participando do PDT, porque é um partido que acolhe a gente, que respeita as nossas ideias, não é? Que a gente consegue comungar com todos os nossos sonhos. Então, eu comecei no movimento estudantil, fui presidente da UMES, depois presidi a juventude do partido, já presidi o partido. Então, em todas as instâncias deliberativas do partido, eu já pude participar. E eu tenho a alegria hoje de estar no 4º mandato de vereador, licenciado, para assumir a pasta, participar da equipe de governo do prefeito Edivaldo, o que me alegra muito, levando em conta que é um mandato bastante popular, levando em conta que é do partido, do PDT, que nós podemos, portanto, agregar valores a essa gestão. E eu acredito que eu tenha contribuído bastante e tenho contribuído como secretário, como vereador. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento no primeiro mandato dele, também liderei o governo lá dentro da Câmara. Enfim, a minha trajetória ela tem sido bastante coerente, não é, com aquilo que eu sonhei do ponto de vista político e do ponto de vista de ajudar a cidade. Então eu tenho conseguido, claro que a nossa vida, a vida pública, ela não é fácil, ela te tira uma série de prazeres, ela te tira um pouco da tua vida privada, mas isso faz parte e a gente sabe que isso ia acontecer e eu sou bastante realizado, eu não tenho nenhum trauma, nenhum rancor de nada do que eu já vivi. Ao contrário, só tenho que agradecer a cidade de São Luís, que sempre foi muito generosa comigo, politicamente, eleitoralmente, né? Enfim, eu tenho estado bastante à vontade para consolidar essas ações na cidade de São Luís. Tu que já passaste no PDT desde a época do Dr. Jackson, atravessou todo aquele problema que houve na transição do comando do partido, uma disputa interna que foi muito ferrenha, alguns episódios desagradáveis, inclusive, e hoje temos aí o Everton liderando o partido de uma maneira muito ativa e altiva também. Como é que tu consegue traçar uma comparação entre os perfis de como era o Jackson e do Everton hoje? Estabelecer-se assim uma comparação entre eles, as lideranças deles. Então, é claro que cada um tem um perfil, né? Mas assim, o partido sempre foi muito... tem um centralismo democrático, não é? O PDT sempre foi de uma liderança presidencial, não é? Então, até pela consolidação das ações de todos nós, ela é presidencialista. Não é? E todo lugar que é presidencialista tem um comando, não é? Embora tenha instâncias deliberativas, não é? Naturalmente, nós temos vários segmentos no partido, mas termina sendo deliberado por uma gestão presidencialista. E o presidente Everton, que tem uma capacidade de articulação muito grande, né? O Everton é um grande articulador. Me orgulha muito ser amigo pessoal do Everton, de tratar de política com ele com muita transparência, com muita lealdade, né? A gente tem sido muito parceiro ao longo da vida, porque nós começamos juntos no movimento estudantil. Hoje ele é senador da República e eu estou também, continuo no partido e tenho ajudado na medida do possível na construção desse partido, para que ele cada vez mais seja abrangente, né, que ele possa agregar, não é, e buscar o sentimento da rua,
para que dentro, internamente, a gente possa executar políticas públicas que venham a beneficiar a população. Não tem como ser um partido que vire as costas para a rua, principalmente hoje, que nós vivemos no momento ápice das plataformas sociais, das redes sociais, nossa plataforma digital, que ela permanentemente chega na casa do cidadão. Então, o partido também tem que se enquadrar nesse novo momento. Ivaldo, como é que tu atravessaste essa transição toda, de quando não tinha, quando era o porta a porta, quando era a plenária, o santinho, o movimento, a mobilização de rua? É muito diferente para a gente, tivesse uma adaptação boa a isso aí? Há uma ruptura grande, né, daquele momento em que nós começamos para hoje. Né? Aquele momento da sola de sapato, da saliva e do suor, permanentemente, ele era muito desgastante. Né? Agora, por outro lado, tu tinha um voto que era mais consistente. Não é? Ele não flutuava de acordo com... A rede social, tu acha que faz oscilar muito, né? Então, a gente tinha um eleitorado mais fixo, mais fiel, mais leal. Então, como a rede social ela te expõe com muita facilidade, tu pode correr o risco de perder eleitores com muita facilidade. E ganhar também. Essa exposição ela é muito frágil, né? Mas ela te incomoda, essa exposição de rede social? Não, porque como eu estava ainda nessa transição, eu estava, digamos assim, eu me considero jovem, né? Eu tenho 45 anos. Jovem. Então, eu ainda me sinto bastante à vontade para lidar com as redes. Eu mesmo, em boa parte, faço isso. É claro que eu tenho uma equipe, eu tenho uma assessoria, mas em boa parte eu dou pitaco na redação do texto, enfim. Mas eu acho que é bom... A tua formação é que? Eu sou pedagogo, Tu és pedagogo. Tenho especialização em educação especial. Por questões mesmo da minha casa, porque eu tenho uma sobrinha que tem síndrome de Down e eu sou apaixonado por ela e fiz exatamente por causa de uma questão familiar. Mas eu fiz magistério, depois fiz quarto ano adicional, na época exigia isso para eu ir para a sala de aula. Eu fiquei na sala de aula muito tempo, passei para diretor de escola e depois eu saí e vi para o movimento, continuava no movimento estudantil, mas muito a passant. E depois eu vi ser candidato, trabalhei muito tempo na Secretaria de Trânsito e Transporte, na época era SMTT, era Centur, na verdade, agora é SMTT. Então eu tenho e também trabalhei lá com educação para trânsito, então eu tenho um envolvimento na área da educação, sempre foi muito mais forte para mim. Nunca cogitaste com uma pasta dessa da educação? Não. Eu nunca cogitei, inclusive, voltar para o Executivo. Eu fui convidado, né? Foi um convite feito pelo prefeito Edivaldo e, na realidade, eu estava pronto para assumir de novo o mandato, mas logo nesse novo mandato do Edivaldo, ele me convidou para cá. Eu ia para a cultura, né? Depois houve uma reviravolta, eu terminei indo para a agricultura. Não deixa de ficar um pouco, né? Agricultura, cultura, as pessoas às vezes confundem, mas é porque é normal. Até porque a Feirinha São Luís me proporcionou a executar uma ação que tem muito de cultura, tem muito de turismo, tem muito de entretenimento. Então, isso fez com que as pessoas avaliassem a minha imagem a essa questão cultural e pelo fato de eu também ser produtor cultural, produzir muita festa na cidade, produzir muito show, produzir muitos eventos. Então, eu sempre produzi muito. Então, fico muito confuso essa coisa. Mas eu gosto dessa ideia de ser heterogêneo, sabe, de não estar pronto eternamente. Eu gosto muito da ideia de viver, de renovação e de perspectivas novas. Qual que é teu signo? Eu sou aquariano. Típico aí de aquário. Aquariano é sonhador, não para nunca. Não para, o gosta tempo de estar todo, vivendo fortes aventuras. Eu gosto Larga muito. tudo para novos desafios, né? Eu sou muito assim, eu tive, em todos os momentos, eu sempre busquei novas alternativas, novas perspectivas. Eu não paro assim inclusive no meu trabalho, né? Eu gosto muito de renovar sempre.
Tu já está há quanto tempo, mais ou menos assim, desses últimos 2 mandatos, ocupando pasta no Executivo? É a primeira vez que eu ocupo pasta no Executivo como gestor, como ordenador de despesa, por exemplo. Antes, né? tu fazia... Eu sempre tive, antes de ser vereador, eu fui chefe de gabinete, coordenador de educação para trânsito, essas questões que eu tive, diretor de escola, enfim. Mas eu nunca ordenei despesa. A primeira vez que eu fui convidado para assumir a pasta, né, como, digamos assim, como protagonista de uma ação mais específica. Foi agora, né? Como agora, com a secretaria, que a gente cuida da pesca, do abastecimento. Nós temos aqui também, tu que é médico sabe que nós temos a defesa e inspeção sanitária que é feita pela Secretaria de Agricultura. Então, também isso cuido eu na cidade. Então, porque às vezes as pessoas pensam que a gente cuida só da parte de produção agrícola, quando não é só isso. Todos os estabelecimentos de comercialização, supermercados, frigoríficos, enfim, abatedouros, tudo isso tem que ser cuidado por mim atualmente. Se tu tem um foco, por exemplo, de abate clandestino, eu tenho que cuidar disso. E tanto que, por exemplo, na minha gestão como secretário, nós já tivemos a queda de mais de 70% de abates clandestinos, porque com o Ministério Público e a Polícia Militar e a GED, uma série de outros entes, a gente conseguiu combater esse abate. A gente está fazendo uma discussão na Assembleia interessante sobre essa questão dos abatedouros também. Sim, vou até vamos, te integrar. Vamos. Eu estou à disposição. Que é muito bom compartilhar essa tua experiência. Tens gostado dessa atividade executiva? Tem sido, em comparação com a atividade da Câmara, o que tu está gostando mais? Ter a caneta para poder dizer faça acontecer, ou aquele processo político que a gente sabe que numa casa legislativa ele é muito mais lento, para você conseguir deliberar qualquer coisa você tem que ter um convencimento muito grande de muitas pessoas, tem os fatores externos, por exemplo, a influência do executivo, que ela termina atrapalhando um pouquinho. O que te é mais prazeroso dentro dessas suas memórias afetivas aí? Olha, são momentos. Eu vivi, nos 3 primeiros mandatos, eu sempre vivi muito, muito bem, eu sempre desempenhei um papel dentro de uma perspectiva de debate que eu sempre achei muito interessante. Tem leis muito interessantes de minha autoria, por exemplo. Quer destacar? Quero uma que eu gosto muito pessoalmente, pelo fato de ter sido líder estudantil, eu sempre via com muito cuidado e com muito zelo, mas principalmente com muita preocupação o fato das crianças passarem por baixo da catraca eletrônica. Então eu fiz a lei do cartão criança, que foi sancionado e o prefeito Edivaldo botou em funcionamento. Então já mais de 5 mil crianças já têm o cartãozinho. Então isso é uma lei que me alegra muito, porque eu sei que deu dignidade para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, né? Porque imagina a humilhação que era passar por baixo da catraca, porque até a gratuidade, mas em tese não era gratuidade, porque se tu não tinha a livre passagem, utilizando com cartão, como todo mundo, deficiente, idoso, enfim, todos os outros têm o seu cartão e não tinha a criança passava se arrastando. E aí, até do ponto de vista pedagógico, isso traz um trauma depois, né? Você já se acostuma a ser subserviente, a vir por baixo, né? Então eu tinha isso como... E graças a Deus eu consegui fazer essa lei. Então eu estou eternizado no Legislativo de São Luís por essa lei. Ela é muito simbólica. Embora não leve meu nome, porque geralmente essas leis grandes antigamente faziam muito. Lei fulano de tal, lei não sei o que, lei Candi, lei e tal. Sim. Mas isso para mim não é relevante. O que é relevante é que nós conseguimos definitivamente acabar com essa humilhação das crianças passarem por baixo da catraca. Muito legal. Vamos falar um pouquinho então de transporte, já que tu puxaste isso aí. O transporte de São Luís, historicamente, ele é complicado, né? Desde a implantação desse sistema de integração de terminais, a relação de prefeitura com as empresas com os sindicatos, todo esse apanhado aí com a própria população, que é o usuário do sistema. A gente tem aí praticamente mais de 500 mil de usuários de transporte público em São Luís. O que tu acha desse sistema hoje? Do ponto de vista de evolução, o que precisa ser feito ainda? Porque a situação, do modo geral, ainda é muito ruim, desagradável. Tem muita linha, tem linha que tem locais que às vezes não tem um suprimento bom de ônibus, tem locais que tem ônibus demais.
e isso gera um sistema que, ao meu ver, ainda é desequilibrado. Mas qual a tua visão hoje desse sistema de transporte? Nós tivemos avanço significativo na gestão do prefeito Edivaldo com relação a trânsito e transporte. Muito mais até do transporte, porque nós já temos mais de 300 ônibus com ar-condicionado na cidade, de uma frota de 800. Nós temos os terminais de integração. Nós temos 5 terminais de integração na cidade. Isso, claro, a gestão do PDT foi muito eficiente com relação a trânsito, com relação a transporte, com relação à educação. Nós voltamos a melhorar no IDEB significativamente. Então, mas o trânsito de uma forma geral, em todos os lugares do país, um problema que ainda é grave. Nós precisamos melhorar cada vez mais. Mas a implantação, por exemplo, do sistema de biometria facial, que também é lei de minha autoria, para que acabasse com as fraudes, e graças a Deus isso melhorou muito. Nós temos também o sistema, além do sistema biométrico, nós temos também a licitação do transporte, que deu uma eficiência maior para o sistema. O próprio cartão criança evitou que quem não tivesse garantias de direito da passagem diminuísse essa parte. Então, tudo isso, porque quanto mais passagem gratuita tem, mais o poder. Quem paga a passagem paga mais caro, não é? Porque as pessoas acham assim: mas eu estou pagando minha passagem, mas quem está pagando quem tem gratuidade, então não é. Mas está indo para o bolso. Os empresários alegam que vai quebrar o sistema, porque não tem subsídio, é uma passagem barata, que concorre hoje com transporte alternativo sem fiscalização, Uber, Cabify, 99. Em algum momento a gente vai ter que rever isso. Então, eu acho que precisa ter, com certeza, alguma intervenção maior. Isso pode acontecer. Agora, é preciso também que nós estamos vivendo um momento em que a prefeitura, nós perdemos mais de 38%, né, de arrecadação constitucional, que é FPM e de outras receitas que são inerentes, não é, a esses repasses, que são de garantias constitucionais. E isso fez com que a prefeitura não tivesse as mesmas condições de investimento. E mesmo assim nós temos, e aí eu faço aqui uma defesa da gestão, que embora com todos esses problemas, mas nós temos salário de funcionários em dias, o que acontece que uma cidade como São Luís não tem o mesmo potencial de arrecadação, por exemplo, que tem no Rio de Janeiro, que tem em São Paulo. Mas os fornecedores, eles reclamam bastante, que a prefeitura tem dificuldade de Nós já tivemos mais problemas. Hoje em dia, nós melhoramos significativamente a atualização desses pagamentos. Não é? Também, o que acontece, e aí eu não sou empresário, mas eu sei que isso acontece, é que nós temos uma deficiência grande ainda nessa coisa da licitação. A lei de licitação é muito frágil, porque muitos empresários baixam na hora de concorrer, baixam demais os valores para poder ganhar, depois não tem condições de subsidiar a obra ou de continuar, independentemente de estar recebendo ou não, porque nem sempre a obra ela vai ter essa metodologia que é de medição. Então, se ela a cada medição não recebe, geralmente para. Então, a obra, por exemplo, quando é de Caixa Econômica, ela tem essa metodologia de a cada passo que ela dá, ela tem que pagar para poder continuar. E nem sempre é assim em todos os setores da construção ou da obra. Então, precisa se melhorar essa lei de licitação, que ela é ultrapassada, e ela faz com que empresários que não tenham condições de concorrer ou de ganhar a licitação passem a concorrer e ganhar. Ou seja, é injusto que alguém tenha que baixar o preço para muito baixo, a ponto de ele não ter a capacidade de consolidar a ação. Então, isso é muito grave ainda nesse país. Às vezes a prefeitura não paga porque a obra não tem avanço nenhum. Então, a pessoa quer receber o dinheiro, mas não fez a obra. Então, isso aconteceu com o Hospital da Criança recentemente. Recentemente aconteceu com muitas obras, principalmente do governo federal, que está paralisada, enfim. Tu acha que o Hospital da Criança conclui antes
de terminar esse mandato do Edivaldo, de fato, aquele projeto lá? Sim, além de ser um projeto extremamente audacioso, né, que nós fizemos um novo hospital, não foi uma reforma, né? Nós temos um novo Hospital da Criança. Então essa é uma ação que eu creio, ao meu ponto de vista, muito audaciosa. E eu acredito que ela termina, sim, antes dessa transição. É importante para a cidade e nós estamos tendo um olhar muito, muito cuidadoso com essa obra, que é importantíssima. Tu acredita que o sucessor do Edivaldo, caso seja um nome do PDT ou alguém com o apoio do Edivaldo, ele tem um potencial, por exemplo, quando analisa aquela questão de creches, que a gente sabe que teve dificuldade no cumprimento dos compromissos de campanha, Hospital Jackson Lago, que não saiu do papel. Tu acha que isso aí vai transferir um pouco a responsabilidade para quem optar por ser o candidato do Edivaldo ao final? Não resta dúvida de que os ônus e os bônus o candidato que vai ser o candidato do partido vai receber, né? E às vezes, por uma questão até de injustiça, que eu acho injusto isso na minha observação, é que o ônus ele vem com mais facilidade do que o bônus. Isso é normal em todos os lados, em todos os setores da vida humana. A gente geralmente recebe muito mais pedido do que obrigado. Né? Nessa situação a gente recebe. Mas eu acho que o candidato, nós temos um legado muito grande, um legado histórico na educação, na saúde, apesar de que quando se fala, o Hospital Jackson Lago não saiu, mas em compensação nós recuperamos e ampliamos o Socorrão 1, 2, nós melhoramos e recuperamos o Socorrão 1, nós temos o Hospital da Criança, nós temos o Hospital do Idoso, nós temos o Hospital da Mulher, o Socorrinho 1, o Socorrinho 2, mais de 17 unidades mistas na cidade. Então são pequenos hospitais que atendem. Mas que aumentaram Exato, aumentamos significativamente, né, o poder de atendimento. Então isso para mim é importante, porque eu sei que isso vai dar, no final, isso vai beneficiar o candidato que seja do partido. Toparia ser o candidato do partido nessa situação, sucedendo o Edivaldo? Eu sempre fui um homem de partido e de missão, não é? E se eu tivesse, tem duas coisas que um candidato do partido tem que necessariamente ter. Uma é o apoio do prefeito Edivaldo, o outro é o apoio do senador Everton Rocha. Sem estas condições juntas, eu não seria candidato em nenhuma, eu não seria candidato de mim mesmo. Cenário. Não nenhum cenário. Por melhor que estivesse em pesquisas ou enquetes, eu não seria candidato sem este apoio. Então, o candidato que conseguir buscar esses dois apoios, essas duas trincheiras, né, ele é o candidato que já sai na frente com muito mais facilidade. Para finalizar aqui, houve a discussão das emendas impositivas na Câmara, elas passaram. Aqui na Assembleia está sendo reiniciada essa discussão que várias casas legislativas do país já resolveram, já é questão definida. Como foi na Câmara para vocês fazerem esse trâmite da emenda impositiva e se a emenda impositiva libertou, de certa forma, os vereadores de São Luís daquela manipulação que o Executivo pode, às vezes, exercer através do direcionamento de emendas? Isso libertou vocês, a impositiva? Bom, eu não vivenciei ainda, em detrimento do meu licenciamento, eu estou licenciado para a secretaria, então não vivenciei nem a votação, nem a aprovação e nem o recebimento das emendas. Então eu estou... Mas tu conversa com os colegas. Mas isso o que é natural é que cada vez mais os poderes fiquem independentes. Isso tu vê, por exemplo, a nível nacional, o Congresso Nacional está muito mais livre para votar ou para aprovar ou para... De modo geral. E também o Parlamento Municipal também tende a ficar mais livre e mais solto com o passar do tempo, porque a cobrança da população é maior, ela vê quem está atrelado por subserviência ou quem está atrelado por uma questão ideológica ou partidária. Então as pessoas sabem diferenciar isto, né? E eu creio que acontece isso também na Câmara de São Luís. Tu acredita que vai fazer agora, tornar com que quem é vereador tenha mais facilidade de renovar o seu mandato em comparação com quem está fora da política? Ou tu vê um espaço muito grande ainda dentro de São Luís para uma renovação? Porque a gente sabe que é diferente. Você fazer política com estrutura de gabinete, emenda, mostrando trabalho ali dentro da comunidade, como alguém que está do lado de fora,
muitas vezes ali forçando muito, às vezes até um trabalho do ponto de vista financeiro, mas não consegue competir com quem está dentro do sistema e que vai muitas vezes apenas com o ideológico, com a ideia, com o discurso. Tu acha que isso vai favorecer uma redução da renovação na casa? Essa coisa da impositividade das emendas? Não muda muito. O que vai mudar, na minha percepção, é o fato de não se ter mais coligação para proporcional. Esse é o principal desafio. Esse é o desafio. Porque quem está no mandato termina tendo alguns instrumentos que os ajuda muito mais. Tipo, o fato de você se mobilizar na cidade com o mandato e resolver o problema de uma obra, a encaminhar uma rua, sabe, esse trâmite que tu vai ter com mais facilidade, o mandato te permite isso, né? E quando se tinha a possibilidade de se juntar um monte de partidos menores ao entorno de um partido maior, facilitava que lideranças comunitárias, lideranças de bairro, se viabilizassem com mais facilidade. Agora me parece que dificulta isto na medida em que você não tem essa coligação. Nós mesmo, no PDT, nós fizemos 4 vereadores na eleição passada, mas nós tínhamos uma coligação que fez 8. Mas nós também não precisaríamos estar coligados, porque nós faríamos os mesmos 4 pelo tanto de voto que o partido teve e porque também o fato de o partido ter um candidato a prefeito sempre, isso ajuda com o voto de legenda. Então, eu creio que o que vai pesar, o que vai ser preponderante nesse novo momento da eleição é o fato de não ter coligação. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Ivaldo, muito obrigado pela tua presença. Passou voando, porque quando o entrevistado é inteligente, ele consegue levar muito rápido aqui a conversa e parece que o tempo não passou. Fica o convite para que tu retornes outras vezes. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso Diálogos do Rangedor. Até a semana que vem. Obrigado.